Este é o programa Super Feliz que está de volta e hoje a gente recebe aqui Estila para um bate-papo muitíssimo especial. E quem acompanha a Estila no Facebook, no Instagram, nas plataformas também, aí no YouTube, enfim, com certeza percebeu que ela é uma mulher que se posiciona politicamente em nosso país. Ela tomou mesmo assim para si, chamou para si essa missão, não é, de fazer campanha para o nosso presidente, o Jair Bolsonaro. Fez mesmo assim uma grande ação nas redes sociais. A gente percebeu você engajada politicamente. Conta pra gente o que despertou essa vontade, esse desejo no seu coração. Bianca, eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que o muro ele não é de ninguém. Ele é um lugar de vulnerabilidade. Eu acho que a gente que tem uma voz amplificada pelas redes sociais precisa ter isso como responsabilidade, porque a exposição traz responsabilidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos pessoas mornas, porque nem Deus gosta de gente morna. Lá em Apocalipse diz que os mornos serão vomitados. Eu não quero dizer que quem não se posicionou nas redes sociais vai ser vomitado por Deus. Por favor, não me entenda dessa maneira. Mas eu sei que tem gente que não se posicionou nas redes, mas se posicionou na família, se posicionou na vida e já tem uma posição que todo mundo sabe que é óbvia. Mas o meu engajamento foi por uma causa, não foi movido por acordo, não foi movido por uma conversa nos bastidores. Eu nem conheço pessoalmente o nosso presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro. Eu conheço de passar perto. Eu estive com a primeira-dama em alguns eventos. Aliás, ela estava no lugar servindo a mesa numa igreja onde eu fui cantar. Eu nem sabia que ela era a esposa do deputado na época, né? E eu fiquei muito encantada e muito assim admirada com a disponibilidade dela servir a igreja sem nem revelar quem ela era, uma coisa linda. E eu acho que isso vai ser muito positivo, né? Porque ela não é uma pessoa que está aí para aparecer, ela realmente está disposta a servir. Juntando todas essas coisas, mais a minha indignação pelo atual governo e todas as coisas que nós sabemos que aconteceram, eu resolvi me engajar numa causa. E eu acredito que seja uma causa de todos nós, um Brasil melhor. Um Brasil que não é explorado apenas pelos colarinhos brancos da vida, intocáveis. Um Brasil que realmente usufrui da riqueza que tem e não apenas vê toda a sua riqueza escoando pelo ralo. Um Brasil que todos nós sonhamos. E eu realmente me engajei nisso por amor à pátria. Eu uma vez cheguei nos Estados Unidos e quando perguntaram de onde eu disse que era do Brasil, eles falaram assim, Brasil, mulheres peladas e futebol. Eu falei, como? Não, peladas para os maridos. E o futebol não é tudo que o Brasil tem. O Brasil é mais que isso. Então, eu espero que, assim como o Brasil foi conhecido no mundo inteiro como o país da corrupção e onde teve o maior rombo nos cofres públicos da humanidade, que ele seja conhecido como o país que reverteu essa situação. E quando eu comecei a me engajar nessa causa, eu realmente comecei a sonhar com isso. E eu ainda vou ver esse sonho se realizar. Não porque sou eu que estou dizendo, mas porque tem um povo unido em favor dessa causa, que é ver um Brasil melhor. Um Brasil onde as crianças vão ter o direito de aprender nas escolas português, inglês, matemática, história, inclusive podia voltar moral e cívica, que eu estudava quando eu era criança. Porque os nossos valores estão deturpados, completamente. E hoje as crianças não têm mais o direito de pensar, e é uma guerra muito desigual, porque elas passam muito mais tempo no colégio e nas redes sociais do que com os pais. E isso é lamentável. Mas que elas tenham o direito de aprender o que elas têm que aprender no colégio, de ser educadas pelos seus pais. Isso eu defendo. E muitas outras coisas que esse governo atual impôs a nós e que nós vimos o Brasil escapar das nossas mãos e ser sequestrado por uma mentalidade. E o meu interesse, me posicionando, foi que o Brasil seja resgatado. Seja resgatado de quem o sequestrou. E com todo respeito a quem pensa diferente. Em nenhuma postagem minha você me viu desrespeitando pessoas, mas eu combato ideias. E eu estou aqui para lutar e para sonhar por um Brasil melhor.
E eu espero que todos aqueles, independente dos seus candidatos, se unam a mim nessa batalha. Se você é crente, que você ore pelo Brasil, que você ore, assim como Paulo disse ali a Timóteo, seu discípulo, que se façam orações e deprecações por todos aqueles que estão no poder, que estão na liderança, para que nós tenhamos paz. E nós precisamos experimentar um tempo de paz nessa nação, um tempo de refrigério. Nós não aguentamos mais ser um país que tem mais baixas pela violência do que os países de guerra, onde há guerra. Esse é o número. No Rio de Janeiro, cidade onde eu fui criada, que agora eu moro aqui em São Paulo. Mas lá no Rio de Janeiro, morre mais gente no meio da rua por assalto, por bala perdida, do que na guerra do Iraque. Então, nós precisamos nos posicionar contra isso. Nós precisamos lutar em prol de um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, esse foi o meu motivo, essa é a minha oração, e eu louvo a Deus por todos aqueles que se uniram a nós nessa causa. Este é o programa Super Feliz com Estila, e agora tem para você Deus no controle. Aumenta o som. Este é o programa Super Feliz com Estila, e ainda um assunto bem fresquinho, não é? As eleições 2018, aliás, este programa está sendo gravado no dia seguinte, inclusive, entendeu? Um dia histórico. Seja, dia 29, um dia histórico, porque é o primeiro dia útil depois Sim. das eleições, e já que é um assunto que está mesmo na boca do povo, eu queria saber como é que você lidou, como que foi para você entrar nas tuas redes sociais, no teu Insta, no teu Facebook e perceber que tinha virado uma guerra e que tinha gente lá te ofendendo até pela tua posição, pela tua opinião. Eu acho engraçado que pessoas, em nome da democracia, quiseram me calar, né? Teve gente que chegou lá e disse assim: Estila, vai lavar uma louça, cala sua boca, garota. Me xingaram dos nomes mais horríveis, dos palavrões mais terríveis. Usaram os argumentos mais esdrúxulos que eu já vi na vida, porque eu acho que elas esqueceram que eu estava presente. Quando você posta uma coisa na sua rede social, você está ali. E eles começaram a brigar entre si como se eu não estivesse ali falando de mim, falando da minha liderança. E foi muito ofensivo. O pior das pessoas se revelou nessas eleições, Bianca. E também o melhor. Pessoas muito guerreiras, pessoas que entraram ali para defender. E eu lamento muito. Em nome dos evangélicos, eu lamento muito pelos crentes, pelos que se dizem evangélicos, que foram ali xingar os outros e xingar pessoas. Independente do seu partido, porque você tem uma história, você tem uma crença, uma forma de pensamento, uma linha de pensamento que não define se você vai para o céu ou para o inferno. Eu não acredito que quem votou no Haddad vai para o inferno, não, gente. Pelo amor de Deus. Você tem todo o direito de pensar diferente. Mas eu só quis ter o direito de me expressar. As minhas redes sociais são um lugar onde eu me expresso. Eu sempre coloquei ali as inspirações que Deus me deu, as gotas de consolo que Deus derramou sobre a minha vida, principalmente nesses últimos tempos, as canções, que são minha forma de expressão. E eu quis expressar ali publicamente o meu voto, e não foi simplesmente para trazer eleitores para o atual presidente em quem eu votei, mas para colocar ali a minha forma de pensar, porque existiam muitas pessoas em dúvida. Existiam pessoas ali que não sabiam o que fazer, que não conheciam os dois lados da história. Então, eu procurei pesquisar e eu procurei expor ali o meu lado, o lado que eu acredito. Existem pessoas na minha família que não pensam como eu. E eu estava até falando com a Bianca ali na rádio, e eu repito aqui, tem gente que não vai ter onde passar o Natal nesse ano de 2018, porque foi muito desrespeitoso com os pais. Foi muito desrespeitoso com os avós, com os tios, com os primos, com os amigos. E não soube ter um filtro, não soube ter um limite. E xingou pessoas e brigou com pessoas, ao invés de atacar ideias. Isso é muito triste. Então, eu acho que a gente tem que chegar em casa agora e pedir perdão para alguém. Talvez você tenha que ir lá no seu WhatsApp e pedir desculpa publicamente para alguém, porque pedir perdão é digno, sabe? E nós agora temos uma causa para lutar unidos. Nós temos que orar juntos pelo novo presidente do Brasil. Não importa se você votou no PT, no Haddad, ou seja lá em quem for, você agora
precisa, se você é crente então e está me ouvindo, você precisa entender que a Bíblia diz, façam-se orações por todos aqueles que estão na liderança. Não há autoridade que não é constituída por Deus, até mesmo se quem está lá é um ímpio, alguém que você não simpatiza. Se fosse o Haddad o vencedor, nós estaríamos aqui dizendo, vamos orar por ele. Eu coloquei algo no meu coração, vou orar pelo presidente em todas as orações que eu fizer. Nós já estávamos fazendo isso, agora vamos fazer com mais intensidade, porque a guerra continua e ela não é contra pessoas. Ela é contra o espírito do mal que habita nas regiões celestiais, que quer destruir pessoas, que veio para roubar, matar e destruir. Destruir famílias, destruir sonhos, destruir as próximas gerações. E nós fazemos parte de uma geração que vai evangelizar o mundo para o arrebatamento. Nós estamos fazendo parte de uma geração que nunca teve tanto acesso às mídias sociais, digitais, de todas as áreas. Outras vão ser inventadas, talvez antes do arrebatamento, para que o evangelho possa alcançar os lugares mais sombrios, mais escuros, onde nunca o evangelho foi pregado. E nós estamos fazendo parte disso. Os nossos filhos farão parte disso. Então, a gente precisa aproveitar e fazer uso dessa oportunidade que Deus está nos dando. Não para atacar pessoas, mas para atacar ideias. Nós somos a geração que combate o pecado, mas ama o pecador. Eu gravei isso na canção Até Tocar o Céu, e é isso que eu quero viver e quero pregar. Então, se eu ofendi alguém com as minhas postagens, eu quero que pedir perdão publicamente, mas não foi a minha intenção. Eu quis atacar ideias e eu quis defender o meu ponto de vista. Eu louvo a Deus porque o presidente por quem eu orei está lá, mas eu quero dizer que eu também orei pela oposição. E eu também orei, inclusive, pela ex-presidente do Brasil. Estive lá pessoalmente orando por ela, lá dentro do Planalto. Eu e mais um grupo de mulheres e pastores. E ela teve a chance dela, mas perdeu. E você até comentou na rádio, ela chegou a chorar. Muito. Nós cantamos para ela. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Nós pregamos e ela chorava. E ela abraçou cada uma de nós e ela pediu, vocês podem orar lá dentro? Nós oramos, com a cara no pó, nós ungimos, nós fizemos tudo que crente faz. Crente é doido, a fé é loucura para os que perecem. Mas para aqueles que creem, ela é poder de Deus. Então, nós fizemos a nossa parte, mas não adianta só orar, a gente tem que agir. Então, uma nação agiu. O povo evangélico realmente se uniu. O povo cristão, os católicos também, se uniram nessa causa. E, assim, agora, o presidente não está lá para governar um Brasil para os evangélicos, para os cristãos ou não. Ele está ali para os espíritas, ele está ali para os budistas, ele está ali para todos. Porque ele não é o presidente de um segmento. Ele é o presidente de uma nação. E nós esperamos que todos mesmo, independente da sua religião, da sua opção sexual, da sua cor, da sua raça, sejam beneficiados pelo novo Brasil que está por vir. E eu quero profetizar que uma nova nação vai se levantar das cinzas, porque tem um povo orando. E não é possível que um povo ore e nada aconteça. A oração ela pode muito em seus efeitos. Ela tem poder. Então, nós temos que acreditar no poder da oração e acreditar que existe um Deus que está no trono. É Ele que está no trono. É Ele que é imutável. Os poderes daqui eles vão mudar sempre. Porque o Brasil ele não é do PT, ele não é do PSL, ele não é do PSDB, do PMDB, ele não é de país algum. O Brasil é do Senhor Jesus, assim como todas as nações. Todos os povos declarem que só o Senhor é Deus, que tremam os povos e que a terra trema diante da majestade do poder desse Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que achar que ele é a solução para a humanidade. Ele não é. A solução é o Senhor Jesus. E que nós possamos continuar crendo nisso e seguindo em frente. Estila aqui no Super Feliz, agora uma canção maravilhosa que nos mostra que o que realmente nos impressiona é a presença de Deus. Estila na live session de Digno. Você está curtindo Super Feliz com Estila. E depois de todo esse engajamento nas redes sociais, da gente perceber o quanto que a Estila verdadeiramente entende de política, foi uma surpresa para muita gente, inclusive para mim, porque muita coisa eu ia lá, peraí, deixa eu ver se a Estila já explicou. Aí lá nos posts dela, ela explicava, ela comentando, ela, né, de uma certa forma, explicando para as pessoas. Eu acho que uma herança boa que essa guerra política deixou foi que muitas pessoas passaram a se inteirar dos assuntos, para saber do que se trata. E assim, mas olha, gente, pelo amor de Deus, não sou candidata a nada. É isso que eu ia te perguntar.
Se você não, Não de repente, serei. não surgiu aí uma vontadezinha Não, nenhuma. de ser política, Nenhuma, não, nenhuma. Só se realmente Deus mandar um anjo do céu para me orientar. Eu estou no centro da vontade de Deus. É Deus quem decide a minha vida. Então, eu nunca pensei que fosse morar em São Paulo. Eu nunca pensei em sair do Rio de Janeiro. E Deus moveu as coisas de uma forma que me arrebatou de um lugar, me trouxe para o outro. Eu estou amando essa terra da garoa, estou amando o clima, estou amando as pessoas, estou descobrindo um Brasil que eu não conhecia, de viver dentro, não só de passear, né? Mas eu não tenho intenção nenhuma, não existe isso no meu coração. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero viver um dia de cada vez. Bianca, eu quero acordar todos os dias e perguntar para Deus assim, Deus, o que tem para hoje? É isso que eu tenho feito, sabe? Eu tenho perguntado para Deus o que fazer durante esse período que Ele ainda tem para mim, que eu não sei quantos anos são. Né? Pode ser que eu fique bem velhinha, pode ser que o arrebatamento seja antes, né? E a gente ganhe um corpo incorruptível e vai encontrar com Jesus nas alturas antes do que a gente pensa, né? Pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 2 minutos. A minha vida está na mão de Deus. Mas, no momento, o que eu quero mesmo é ser um milagre para Deus, é fazer discípulos, e discípulos que também se vejam como Deus os vê, como milagres. Porque a gente vive pedindo a Deus bênção, a gente vive pedindo a Deus que realize milagres, mas antes que Deus realize um milagre na nossa vida, a gente tem que ser o milagre que Deus quer que a gente seja. Um milagre para o próximo, um milagre no trânsito. Na hora que a gente tiver a oportunidade de dar uma fechada em alguém e a gente escolher ficar na fila. Sabe, um milagre na fila do banco, né? Um milagre no dia de chuva, quando você tiver muita vontade de reclamar e você lembrar que existe um sertão que precisa tanto da chuva e você está aqui reclamando na terra da garoa e com preguiça de ir para a igreja, né? Bota um capote e vai, queridinho, porque a vida é para ser vivida e ela é feita de momentos que não voltam. Esse momento agora, por exemplo, é único em nossas vidas, que é a porção indivisível do tempo, né? Esse momento, e ele tem que ser vivido, ele tem que ser aproveitado, ele tem que ser celebrado. Então, seja um milagre onde quer que você esteja, seja um milagre nas redes sociais, né? Porque nós vamos ter que dar conta de cada palavra que a gente proferir. E agora a nossa palavra, ela vai mais longe do que antes. Antes a gente falava uma palavra na calçada com os vizinhos. Agora a gente coloca no Twitter, no Instagram, no Facebook, ela vai muito mais longe. E depois que você espalha um travesseiro de penas, você não tem como recolher o que você disse. Você não tem como recolher fake news, você não tem como recolher mentiras que foram espalhadas, calúnias que foram proferidas contra as pessoas, que às vezes você ajudou a proferir, mesmo sem saber que eram mentiras, né? Tudo isso tem um peso também no mundo espiritual, tem um peso na nossa vida. Então, o que eu quero mesmo é isso, Bianca, é estar aqui com você hoje, né? É hoje estar aqui feliz, vendo a sua cara de mãe apaixonada, de mulher apaixonada, de feliz, porque, infelizmente, o seu marido dessa vez não entrou, né? E você mesmo assim está aí com esse sorriso estampado nos lábios. A gente crê que na próxima ele entra. Amém. Né? Porque ele é um jovem e a gente quer ver jovens com ideias brilhantes, pra maravilhosas. Quem não sabe, o João, meu esposo, o João foi saiu candidato, saiu como candidato a deputado federal e não entrou. Foi dessa vez, mas, meu Deus, e Abraham Lincoln? Quantas vezes ele tentou e não conseguiu? E depois ele se tornou um presidente notável dos Estados Unidos. E a gente vê tantos e tantos homens que tentaram e não conseguiram de primeira. Mães que tentaram e não conseguiram engravidar de primeira. Mas depois conseguiram e geraram aí homens, profetas, presidentes, advogados, homens notáveis para essa nação. Então a gente crê que a gente ainda vai continuar gerando discípulos para Jesus, discípulos segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. E vamos seguir em frente. Né? Muito obrigada, Ishtla. Sua presença sempre nos abençoa. Mas antes da gente terminar aqui o programa, eu gostaria de te perguntar sobre as próximas canções, porque você não fez apenas Deus Fiel. Nós fizemos 4 lives. Isso, 4 lives, produção do Paulo César Baruch, meu amigão. A Rebeca Nemer, esposa dele, fez Libras em uma das canções que eu acho que vai ser a próxima que vai ser lançada, Vai Amanhecer. É uma canção do Anderson Lima, um grande amigo meu, e ele me mandou essa canção para mim numa madrugada de muita saudade, porque elas vêm, elas existem. E a Rebeca e o Baruch participaram intensamente desse trabalho comigo. O Baruch foi responsável pelas lives todas, com a equipe dele. E a próxima vai ser essa. Depois vai ter mais 4, são 4 canções. Vai se transformar no EP, que vai ser lançado em novembro pela Central Gospel Music.
E aí você fica acompanhando nas redes sociais, aqui na Feliz FM também. certeza. São parceiros, a gente está sempre lançando canções aqui. E você vai poder ter acesso a esse conteúdo também aqui pela rádio. Fique ligado em todas as novidades que serão lançadas e você vai saber de tudo. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Uma honra tê-la aqui A conosco. honra toda Volte minha. mais vezes. Amém. E agora já tocando muito aqui na nossa programação Obrigada, Deus Fiel. Uma Deus. música linda. Parabéns. Deus é fiel. Amém. Nós servimos a um Deus fiel. Glória a Deus. Obrigada. Estila aqui no Super Feliz. E a você, o nosso muito obrigada também pela companhia, pela amizade. Fique com Deus. Beijos no seu coração. Tchau, tchau.